Vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pernicência segue os seus passos. Ele faz a terra, ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são os eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian treme. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? E contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir sua voz e levantam bem altas suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calça os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, fere o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento. Transpassa a cabeça do guerreiro e do inimigo, e com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para destruir, regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre e as oculta. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve, e o seu ritmo se comoveu, e a sua voz tremeram os seus lábios. E entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteramente. Aleluia, glória a Deus. Podeis sentar. Santo é o teu nome, Senhor Deus. Nessa noite, essa palavra que o Senhor me deu, ela já tem uns 3 meses. No mês de junho, o Senhor me deu essa palavra. E o tema dessa palavra é aviva tua obra no meio do tempo. Quando ele me deu essa palavra em junho, eu achava que era para mim falar em julho. Aí quando eu tive a oportunidade de falar em julho, Deus falou não, ainda não. E quando me deram a oportunidade de falar hoje, eu tinha esquecido dela. E eu pensei em várias outras, daí o Espírito Santo me lembrou da palavra que ele já tinha me dado. E ele falou, agora é a hora de falar dessa palavra. Aviva a tua obra no meio do tempo. Muitas das vezes a gente louva, porque esse capítulo aqui de Abacuque, ele é um louvor. A gente louva, né? Ainda que a figueira não floresça, né? A menina acabou de louvar aqui, né? Nem haja fruto, a gente louva com entusiasmo, né? A gente é um hino lindo, né? Quando a gente ouve. Mas aqui a gente vê. Por que ele falou isso? Em que situação ele estava? O que estava acontecendo naquele momento com Abacuque? Naquele momento, Abacuque ele tinha se colocado na brecha em favor do povo de Israel. E detalhe, era um povo que não merecia nada.
Deus estava irado com o povo de Israel naquele momento. Ele não tinha mais como repreender o povo no sentido de chamar ele para si. Ele já tinha tentado de tudo, já tinha chamado vários profetas para falar contra aquele povo e o povo não tinha dado ouvido. E um dos últimos profetas que Deus chamou foi Abacuque. Mas ele não foi só um profeta. Quando ele soube o que o Senhor ia fazer, que era entregar o povo de Israel na mão dos babilônicos, ele foi conversar com Deus em favor do povo. Ele foi persuadir Deus em oração. Ele foi clamar a Deus pelo povo. Detalhe, o povo não merecia. Esse livro ele é mais atual do que qualquer outro livro. Quando muitas das vezes Deus nos chama, né, através do louvor, através de uma palavra, para nós nos voltarmos para Ele. Aí Deus usa alguém para falar da palavra dele, Deus usa um profeta para nos alertar, Deus usa algum familiar para nos alertar. E às vezes esses detalhes a gente não sabe. Esse familiar que está nos alertando, esse profeta que está nos alertando, Deus pede para ele clamar por sua vida. Deus pede para ele jejuar, para ele descer na madrugada. Quando a gente fala descer, é orar. Deus nos desperta de madrugada para orar, para clamar. Isso quer dizer o quê? Enquanto muitos estão dormindo, muitos estão festejando, muitos estão desapercebidos, tem pessoas na brecha por vocês. Tem pessoas orando, dando seu tempo pela vida de vocês. Quando eu falo de vocês, eu sei que tem gente também clamando por minha vida. Tem gente persuadindo a Deus no sentido de, Senhor, eu sei que eles não estão te ouvindo, mas dê chance para eles. Dê chance, Senhor, faz com que eles caiam em si e eles se voltem a agir. E foi isso que aconteceu aqui no capítulo 1 e capítulo 2 de Abacuque. Ele persuadiu Deus. Ele clamou a Deus pela vida daquele povo. Ele se redobrou em lamentos, se redobrou em questionamento a Deus pelo aquele povo. E Deus não ficou calado, não. Deus falou com eles, com o profeta Abacuque. Deus explanou por que sobreviveria aquele mal. Porque era um acúmulo de coisas que teriam acontecido que o povo não se deu conta. E que era necessário acontecer para poder ainda haver mais uma chance para eles. Então, antes de tudo, qualquer coisa que você pensa, não, a minha vida é bem diferente desse povo aí. Mas antes de você pensar em qualquer situação onde você não viu Deus, onde você achou que Deus te abandonou, lembre-se, Deus está no controle de tudo. Amém? Olha só, o profeta recebeu de Deus palavras de destruição e sentença sobre a nação de Israel. E Abacuque se posicionou na brecha, intercedeu pelo seu povo diante de Deus e ele cria que Deus poderia levar o povo ao arrependimento e à obediência. Então ele foi orar a Deus, porque ele cria que Deus poderia restaurar aquele povo, que Deus poderia deixar claro que eles precisavam se voltar para ele. E ele recebeu a resposta de Deus em Abacuque, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que fala assim, olha o que aconteceu. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apresse para o fim e não falhará. Se tardar, espera,
porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo à sua mão, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? O Senhor deu uma resposta a Abacuque naquele dia, durante aquele clamor. Ele falou, tudo que eu te mostrei que iria acontecer, grava, alerta. E o que acontece hoje? Uma vez um ex-líder meu do trabalho falou assim, porque só vocês crentes que estão certo? Tanta religião, só vocês que são os bons, só vocês que falam que só tem a salvação, só vocês que falam que a verdade é vocês. E Deus mandou responder para ele. Se tiver alguém endemoniado, se tiver alguém possuído, qual é o nome que vão clamar para aquele demônio sair? Aí ele respondeu, Jesus. Então é isso. A gente sabe que é o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. A gente crê que é através dele que vem a salvação. Hoje o mundo fala que todos os caminhos levam a Deus. Se tu falou o nome de Deus em qualquer lugar, ali é o teu lugar. Não. A Bíblia fala que só há um caminho. Jesus é o caminho a seguir. Esse é o detalhe que o mundo quer nos confundir, né? Só que Jesus fala lá em Apocalipse, fala, né? Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos senhores. Potestade, principados, todos vão se dobrar perante o Senhor. Então hoje, o nome de Jesus está sendo deixado igual, né? Ah, Jesus é igual o fulano, é igual aquele ciclano que a gente adora também. Não. Jesus está e é o Senhor dos senhores. Ele está acima de tudo e de todos. Então, quando aqui o profeta fala que ele espera em Deus, né? E ele esperou em Deus, tem dois tipos de espera. A gente vive conforme o calendário, né? Infelizmente, a gente trabalha conforme o calendário. Dia 5 é o dia do pagamento, dia 10 tem que pagar todas as contas, né? Dia 15 eu já estou apreensiva, que já está faltando mais um troquinho. Lá no final do mês já estou me tremendo, né? Porque durante o mês a gente vive em função do dinheiro. Nosso tempo é pago, né? Então esse é o tempo crono, é o tempo contado. É o tempo que a gente trabalha, né? Então, conforme o tempo, a gente vive também durante um ano, né? O que acontece no começo do ano? A gente faz plano, né? Ah, esse ano vai ser diferente. Esse ano vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ainda escreve num papelzinho, né? Ainda apresenta a Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Faz isso, Senhor. Se não fizer assim, olha, esse daqui é um plano bom, Senhor. Aí o que acontece? Chega o bendito meio. Aí chega o meio do ano. Aí começa aquela conversa. Meu Deus, acabou o ano. Daqui a pouco é Natal. Nem falo mais que falta 4, 5 meses, né? Meio do ano, o que a gente começa a olhar? Para os olhos, com os olhos materiais, né? Começamos a duvidar das coisas. Ah, não saiu bem como eu queria. Acho que não é isso não que Deus quer. Acho que não é desse jeito. Apesar que o meu plano era muito bom, Senhor. Desculpa lhe informar, mas o meu plano era top. Não, se o Senhor não fez igual a mim, eu não sei nem como é que o Senhor pode fazer. Porque o meu era tão bom, Senhor. O que eu faço? E a gente fica o quê? Paralisado. Não sabe para onde ir. A gente fica tão paralisado, porque quem nos parou? As dúvidas. A falta de fé. As circunstâncias. E o profeta Abacuque fala, Senhor, aviva no meio do tempo. Nesse período que a gente não sabe para onde ir. Nesse período, você olhar para trás
Não tem como eu voltar e à frente eu não vejo nada. Está tudo nublado. Senhor, eu preciso que tu avive nesse meio. Eu quero a tua luz. E o profeta Abacuque, como ele era profeta, ele sabia quem estava pedindo. Ele sabia. E detalhe, quando ele fala assim, quando ele começa a oração, aviva, ele ainda não tinha recebido a revelação que vem depois, quem é Deus. Mas antes de ele receber a revelação, ele falou, aviva, eu preciso de luz, eu preciso de esclarecimento, né? Então, o que acontece? Chegou o final da oração. Chegou o final da oração. Depois que ele teve a visão, chegou o final. E no final ele declara, mesmo que não ocorra como eu planejei, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Ainda que não ocorra como eu planejei, Senhor. Ainda que não aconteça nada que eu pensei. Aí ele fala, eu me alegro no Senhor, eu exalto, eu adoro o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele fala, meus pés são como das corças. Ele me faz andar em lugares altos. Ele recebeu uma revelação de quem é Deus. Porque muitas das vezes a gente quer ver Deus através do olho do pregador, né? Do pastor. Tanto que quando a gente vai conversar com alguém sobre Deus, a gente fala assim, o pastor falou aquilo. Eu vi o irmão falando aquilo. Só que Deus está querendo o quê? Intimidade. Ele quer falar direto com você. Quando o profeta Abacuque viu que Deus falou direto com ele, se revelou, ele falou, não importa, não precisa acontecer nada. É ao contrário. Se ficar pior, eu vou me alegrar. Eu vou me regozijar. Isso perante ao mundo, né? É loucura. Aconteceu pior e tu ficar alegre, vou logo te taxar de louco. Realmente, perante o mundo é loucura. Mas só faz isso quem conhece a Deus. Então, quando ele pede lá atrás avivamento, era isso. Ele queria luz, ele queria clareza. E essa clareza, essa luz, só quem pode te dar é o Senhor. Você vem até a casa de Deus, você escuta de Deus, você recebe, mas a gente sabe que não é o suficiente. Eu tenho que sair daqui falando, Senhor, eu preciso disso. Isso que estão falando aí, de avivamento, de clareza, de luz, eu quero isso, Senhor. Eu quero ser avivado, eu quero restauração na minha vida, eu preciso disso daí, Senhor. Então, saia daqui pedindo isso, avivamento. Mas por que eu tenho que pedir avivamento? Porque você tem áreas na sua vida que precisam ser avivadas. E ninguém pode fazer isso se não for Deus em você. E quais são essas áreas que eu preciso ser avivado? Primeiro eu. Não adianta eu pedir por fulano se eu estou morto. Não adianta eu pedir por ciclano se eu estou fraco. Eu quero ser avivado, Senhor. Eu quero ter o meu espiritual avivado. Se eu estou morto espiritual, aviva-me, Senhor. Senhor, eu preciso ser avivado na minha mente. Quando a nossa maior guerra, gente, é na mente. Até vocês que estão falando de Deus, sim, até nós. Somos guerreados na mente. Só que Deus dá armas. O louvor, a adoração, a oração, a palavra. Isso são armas contra o ataque do inimigo na mente. E outra área que muitos despercebem, mas que é bem maltratada, é o nosso corpo. Eu doente, eu fraco no meu corpo, eu não consigo nem orar. Então, isso é um clamor que Deus pede que nós façamos também. Saúde no corpo. Avivamento do espírito e saúde na mente. Lembre-se, você precisa ser avivado. Porque se você não tiver força, você não ajuda ninguém. Você acha que está ajudando. E outra área que precisa ser avivada, a sua família. Aí sim, estou forte, estou crendo, eu sei quem é Deus,
eu sei que Deus está comigo, agora eu vou guerrear pela minha família. Quem é casado vai guerrear pelo seu casamento. Quem tem filhos vai inserir os filhos. Mas eu não tenho irmão, nem filho, não sou casado. Vai guerrear pelos seus pais, pelos seus irmãos. Vai guerrear pelos seus amigos. Quando muitas das vezes a gente tem amigo que é mais achegado do que irmão. Guerreie por eles. E outra área que precisa. Estou avivado, estou guerreando pela minha família. Aí o Senhor vai falar, agora vem e guerreia pela minha igreja. Agora você está com autoridade para guerrear pela minha igreja. Onde o Senhor quer que você seja um corpo ajustado a Ele. E Ele não tem como você ser ajustado se você está ainda morto espiritual. Se você não está avivado. Se a sua casa está destruída. O Senhor tem etapas para fazer na nossa vida. E isso que Ele manda fazer hoje. E depois que eu tiver ajustado no corpo de Cristo, sadio, firme, tenho entendimento do que é guerrear com a igreja dele, aí Ele vai me entregar cidade. Por que o Senhor vai me entregar cidade? Porque Ele quer que você seja um guarda da sua cidade. Ele vai te dar comandos de guerra, porque Ele quer avivar a tua cidade. Se nós estamos aqui nessa cidade, nós temos que guerrear por essa cidade. Porque o Senhor quer fazer conhecido o seu nome aqui nessa cidade. Porque se o Senhor te libertou, se o Senhor te salvou, Ele também tem o mesmo para essa cidade. E depois que Ele te entregar essa cidade, você for cooperador dele nessa cidade, Ele te leva às nações. Amém? E como é que você, irmão, fala isso? É só falando? Não. Está tudo na palavra do Senhor. Vamos ler. Eu só vou ler o versículo que confere porque o Senhor quer que eu seja avivado primeiro. Aqui em Salmo 24, 14 fala: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. Aí outro versículo que fala sobre por que eu tenho que buscar avivamento primeiro para mim. Efésios 5, 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém? E por que eu tenho, irmão, que guerrear pela minha família? Isaías 44, versículo 3 fala: porque despejarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Aleluia. E por que eu tenho que guerrear, irmão, pela igreja? Lá em Isaías capítulo 60, versículo 1 fala: ponte em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor raia sobre ti. Aqui o Senhor está falando de Jerusalém, né? E por que eu tenho que guerrear pela cidade e pelas nações? Porque foi Jesus que falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Então, a partir disso, como eu tenho consciência de que tenho que ser avivado, o que eu devo fazer? Obedecer a última instrução que o Espírito Santo lhe falou. Todos nós aqui temos uma instrução que o Espírito Santo pediu. Ah, mas eu não lembro mais que Deus me pediu a última vez. Ore que Ele vai lembrar. Ele vai fazer você lembrar. Obedeça a última instrução que Ele te pediu. O que foi que Ele falou no teu coração? O que foi que Ele te pediu como obediência? Por que eu tenho que obedecer? Porque Deus é Deus de princípios. Onde o mundo fala que tu não precisa fazer nada, tu não precisa obedecer nada, tu não precisa honrar, tu não precisa
faz do teu jeito. Não, com Deus é diferente. Tem princípios a seguir. Então, todos nós temos uma instrução que o Espírito Santo nos pediu e que está lá como não feito. Então, a partir do momento que eu obedeço ao Espírito Santo, aí eu tenho alegria. Quando outrora no mundo, a alegria é quando você ouve algo engraçado, né? Quando tu vê uma piada, quando tu vê uma pegadinha. Isso para o mundo é alegria, mas isso não é para Deus. A alegria perante Deus, ela se encontra através da obediência. E, para finalizar, aconteça o que acontecer, confie na sabedoria de Deus. Nós estamos aqui apenas, quem tem a idade mais avançada, 60, 70 anos. E Deus criou tudo isso daqui. Então, por que eu vou confiar no que eu acho que é o certo? E não confio nessa palavra? Eu não confio no que Deus falou para mim. Tem alguma coisa errada comigo, tá? Não é com Deus. Então, hoje o Senhor quer que nós confiemos na sabedoria dele. E aí, quando acontecer algo, quando Deus falar, olha, vai acontecer isso. Quando eu clamar, mas já aconteceu o que Deus falou, tu vai falar, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. E porque Ele faz com que os meus pés sejam como a corça e me faz andar em lugares altos. Amém?